Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olha para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição de que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos na segunda parte do tempo comum, na terça-feira da 9ª semana. O Evangelho de hoje nos mostra as autoridades do Sinédrio, que Jesus já denunciava na parábola da vinha, chamando-os de homicidas, enviando uma delegação de fariseus e herodianos para interrogar Jesus. Prepararam-lhe uma armadilha decisiva. De fato, no processo romano perante Pilatos, Jesus será acusado pelos membros do Sinédrio, segundo a tradição lucana, de fazer subversão entre o povo e proibir de pagar impostos a César, afirmando ser ele o Messias Rei. A armadilha: é lícito ou não pagar impostos a César? Se ele responder negativamente, poderão acusá-lo de rebelião contra Roma. Se responder a favor, será desacreditado ante aqueles pobres camponeses que vivem oprimidos pelos impostos e aos que ele ama e defende com todas as suas forças. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a resposta de Jesus. Na moeda estava a foto de César e uma inscrição reconhecendo a soberania e a divindade do imperador. Mas o ser humano, como afirma o livro de Gênesis, é a imagem de Deus. A César pertence aquilo que não é de Deus, ou seja, o seu dinheiro injusto. Mas a Deus, como um bom e fiel judeu, Jesus sabia que pertence, como afirma o Salmo 24, a terra e o que ela encerra, com todos os seres que a povoam. A Deus pertence a vida dos seus filhos, pertence os pobres, os pequeninos que são seus prediletos. O reino de Deus lhe pertence e ninguém pode abusar deles. Jesus não está pensando em Deus e no César de Roma como os poderes que podem exigir cada um deles, no seu próprio campo, os seus direitos aos seus súditos. Um, a vida espiritual, e o outro, a material econômica. Muito pelo contrário. Afirma que aqueles que entram na dinâmica do reino não devem consentir que nenhum César sacrifique aquilo que só a Deus pertence. Os pobres
que no sistema de César, de ontem e de hoje, morrem de fome e são explorados e oprimidos. Os imigrantes e refugiados, mortos e afogados, fugindo da guerra e dos conflitos. Hoje, os César evocam suas vozes, criando polarizações entre a saúde e a economia, porque pouco importa a vida. Quem entra nessa dinâmica de César cumpre com suas obrigações, com a injustiça do sistema que gera morte, exclusão, desigualdade e dor. Enquanto os pobres continuam morrendo nas filas de hospitais sem acesso à saúde básica. Não se deve sacrificar a vida, a dignidade ou a felicidade das pessoas a nenhum poder ou sistema. E hoje, nenhum poder sacrifica mais vidas e ocasiona mais sofrimento, fome e destruição, de que essa ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano, como afirma o Papa Francisco, evocada pelos poderosos Césares da atualidade. Que nenhum César conte conosco. Não podemos, meus irmãos, continuar passivos e indiferentes. Que nenhum César conte conosco. Que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, que entram na dinâmica do reino e que sabem que os pobres, que os humilhados pelos poderosos são de Deus e de ninguém mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e sobre a sua família a força de Deus, para continuar anunciando profeticamente o Evangelho, a boa nova do reino. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.